Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo ao Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Sempre aqui em nossos estúdios, trazendo os nossos convidados, que compartilham conosco as suas histórias, as suas conquistas, também compartilha aqui conosco as suas experiências no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz e também na FEAL. Aqui na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, e também a senhora Vanderly Batista. Tudo bom? Tudo bem, um prazer renovado estarmos com nossos convidados, sempre tão especiais e trazem coisas boas pra gente. É mesmo. O Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, completa em janeiro de 2020 71 anos de fundação. Sua trajetória de estudo e divulgação da doutrina espírita e o atendimento às pessoas com deficiência dá a ela a credibilidade da população e muitos prêmios recebidos pelo know-how de atendimento e ao deficiente intelectual. Por isso, trazemos uma convidada que passou sua infância e a sua juventude no local onde hoje funciona a ULP, a Unidade de Longa Permanência das Casas André Luiz, em Guarulhos, São Paulo. Estamos falando da nossa convidada de hoje, a senhora Mércia Lencioni, a nossa entrevistada. Bem-vinda ao Quem Somos Nós. Eu agradeço muito pela preferência, vamos dizer assim. Muito bom tê-la aqui conosco. Mércia, para começar, conta um pouquinho da sua história com essa instituição, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Você que passou boa parte da sua meninice, da sua juventude, da sua idade adulta, acompanhando essa casa de muitas formas. Conta um pouquinho dessa história para nós. Vou falar um pouquinho das minhas primeiras lembranças, que vem desde a fundação do Centro Espírita Nosso Lar, lá na rua Ezequiel Freire, 732-736, em Santana, onde eu frequentava as aulas de evangelização infantil. Com a orientação, posteriormente, que houve de construir a Casa André Luiz, eu também aproveitei naquele momento, muito pequena ainda, com cerca de uns 6, 7 anos, 8, e das campanhas para angariar fundos para a Casa André Luiz, que seria a Casa André Luiz ainda no futuro, né? Não tinha um nome ainda. E meu pai, como era um dos fundadores da instituição, junto com outros fundadores, iam em praças públicas angariar os fundos para poder começar e iniciar a Casa André Luiz. E essa angariação era na Praça da Sé, na Praça Clóvis Bevilacqua, na Praça Ramos de Azevedo, Praça da República, enfim, aquelas praças próximas dali, o Largo São Bento. Centro, né, de São Paulo mesmo. Bem no centro mesmo de São Paulo. E ali era distribuído, as pessoas iam, cada um, era um grupo de fundadores, distribuíam entre si, você vai na tal praça, outro ia em outra praça. E eu ia para uma delas, que era na Praça da Sé, e lá a gente fazia o nosso trabalho. Então era um trabalho desde pequenininha. Então foram lembranças assim muito boas e com muita saudade. As primeiras, né, Maria? As primeiras mesmo. Agora nós sabemos aí que seu pai ele veio para iniciar a construção da Casa 1 e a Casa 2, né? Conta um pouquinho para nós, Mércia. O que é a Casa 1, né? Isso, o que é a Casa 2? É? O início mesmo, como eu já disse, que a gente, para ganhar os fundos para construir, começou pela Casa 1. Que meu pai, ele era marceneiro, carpinteiro e pedreiro. E mestre de obras. Então, por este motivo, ele entre o grupo, é que ele foi assim, designado para poder começar a construir a casa. Aí compraram o terreno na Vila Galvão
E nós mudamos para esse terreno. No fundo do terreno, havia sendo construído, antes de todo o prédio, uma casa que no futuro seria a lavanderia da Casa 1, que denominaram Casa 1 bem depois, porque ela tinha um outro nome, tá? E lá nós fomos morar. Depois dali, foi construído o prédio, brinquei muito naquele prédio em construção, eu e minhas irmãs. Depois da construção do prédio, nós mudamos para o prédio e ficamos no último andar por algum período também, cerca de uns 2 anos, 3, que eu não precisei bem, porque eu não marquei. Depois disso, construiu tudo lá, começou a funcionar com os assistidos, aí nós mudamos para a Casa 2, onde foi construído lá. Certo, eu gostaria até de lembrar, assim, esse local onde a Mércia morou, que era uma casa nos fundos, depois foi para o andar de cima, foi a primeira casa que abrigou os pacientes com deficiência, que eram crianças na época, né? E hoje é onde está o Centro Espírita Nosso Lar da Vila Galvão. E o ambulatório agora está do lado do centro, né? Porque naquela época lá, o centro, depois de algum tempo, quando foi a fundação da Casa 1, era aqui. Aqui também no local, aqui é onde nós estamos hoje, na Vila Galvão. Na 13 de maio, na Vila Galvão, onde está a TV hoje. Centro. Foi aqui, né? Foi aqui, o primeiro da Vila Galvão. Então, a gente está contando essa história, essas reminiscências, para homenagear, né, os 71 anos da casa, mas a gente está contando mais a parte mais de emoção, de humanidade. Não, a gente não está preocupado com datas, assim. Sim. Mas aí, né, Márcia, com o crescimento do trabalho, foi adquirido um terreno, que era um sítio, onde se tornou com o tempo a unidade de longa permanência. Aí você conta um pouquinho da sua participação aí nessa história. Após construir lá na Vila Galvão, mudamos e comprar o terreno, como você disse, fomos para lá, para a unidade de longa permanência, onde era um sítio, chamado Sítio Bom Jardim. Ele era todo assim, a entrada dele é a mesma entrada de hoje da casa. Ele não tinha ruas ali próximas, só tinha uma rua beirando o muro da Casa André Luiz, que se chama Gaijofer, que ela existe com esse nome até hoje. Então, adentrando ali por aquela entrada que é hoje, tinha o quê? Uma alameda de coqueiros, de um lado e do outro. Ia descendo ali pela garagem, próximo do prédio 3 e do prédio 4, e ali havia uma casa de sítio mesmo, bem construída, com uma varandinha pequena, umas escadas, e uma sala, 2 quartos e uma cozinha, um banheiro fora da casa, que tinha uma banheira enorme, onde eu brinquei muito lá naquela banheira de criança, e um galinheiro, um tanque. É uma casa de sítio mesmo, né? Casa de sítio mesmo. Hoje a gente vê a unidade de longa permanência, né, com 5 prédios grandes, mais garagem, tudo. A gente nem imagina, né? Que ali foi um sítio, tinha uma casa de sítio, tinha galinhas, tinha plantas. Bem diferente. E naquela parte de cima, onde hoje foi construída o prédio 1 e o prédio 2, toda aquela alameda até lá ao fundo, era todinha de pés de laranja e mexerica. Nossa. Até naquele barranco à esquerda que desce para o prédio 3 e para o 4, também aquele barranco todo era tudo de pés de laranja e mexerica. Nossa. Onde eu chupei muita mexerica. E o sítio todinho, ele era cercado de arame farpado, não existia muro de concreto, era cerca de arame farpado com pés de abacaxi. Um juntinho ao outro, que era para os cachorros não entrarem, os bichos não poder passar. E o abacaxi dava fruto ali? Dava. Lá era uma coisa assim maravilhosa.
E aí, em volta da casa, aí era tudo assim, em volta e mais bem abaixo, assim, bem para frente, tinha pés de ameixa, amoras, quem mais? Limão, pêssego. Era um pomar enorme. O sítio tinha muitas frutas, muitas frutas. Porque é um espaço bem grande, né? E as unidades, né, lá na unidade de longa permanência, que são 4 unidades que abrigam os assistidos, a número 1, a gente chama unidade 1, foi a primeira, Mércia, que foi construída? Foi. A unidade 1, na Vila Galvão, onde é o centro hoje, foi a primeira. Não, lá na unidade de longa permanência. Ah, você está dizendo a unidade 1, sim. O prédio 1, sim, foi construído. Ele primeiro foi. Primeiro, lá tinha até um pé de uva japonesa, bem próximo ali, onde a gente tinha uma balança muito gostosa. Muito legal. Então, aí foi construído o prédio 1, depois, justamente, o prédio 2, depois o 3 e o 4. Foi construído na sequência. Foi na sequência numérica mesmo, e denominaram assim. É pela idade, né? O número 1 foi o primeiro, que é o masculino hoje, abriga só rapazes. Naquela época existia até, acho que uma mistura mesmo ainda. É porque eles eram crianças ainda, né, Mércia? Sim, mesmo sendo na casa 1, no instantinho ocupou todos os andares. E eram tudo misturado mesmo, podiam fazer quartos separados, só de criança, só de menina, só de menino, para ter uma privacidade, vamos dizer assim. Quem vê hoje, né, as casas André Luiz, todo complexo, maravilhoso, não imagina, né, que ela começou do começo, como tudo, né, Mércia? Fazendo uma campanha para arrecadar, construindo o primeiro prédio. Aí ele não comportava mais, comprou o sítio e até hoje tem essa unidade de longa permanência tão linda. Sempre continuou essas campanhas, sempre. E nós vamos falar muito mais, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, então não sai daí.